Nós vamos falar um pouquinho sobre pensamentos e a força dos pensamentos. Esse mês já trouxe nesse assunto algumas vezes, mas sempre é importante. E nós vamos iniciar com algumas perguntas que cada um vai responder para si. Já paramos para pensar no que se está pensando? Já experimentamos um dia disciplinar o nosso pensamento? O pensamento, ele voa, né? Por isso que não é fácil discipliná-lo. E como voa? Naquelas nossas atividades corriqueiras, simples, nós estamos fazendo essas atividades automaticamente, porque o nosso pensamento está voando para bem longe. Nós não estamos presentes nestas atividades. Mas vamos nos questionar. O pensamento é meu? Ou eu sou do pensamento? Ele é meu ou eu sou dele? Pois, se ele é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Deveríamos, né? Fazer o que quiser com ele. Mas se ele é o meu patrão, é ele que vai fazer o que ele quer conosco. Que é o que a maioria das vezes nos acontece, né? Nós não conseguimos reter o nosso pensamento nas nossas atividades. E hoje também já se constata nas empresas essa falta de concentração, de direcionar o pensamento nas atividades, né? Se nós colocarmos o pensamento como uma fábrica que existe, é uma fábrica que produz muito, né? Até depois nós vamos ver quantitativamente, em estudos, os pensamentos que nós temos por dia. Então, essa fábrica de pensamentos, ela está em nós. E nós não estamos preocupados com ela. Tanto é que nós deixamos eles seguir, voar. Mesmo sabendo que nós somos os donos desta fábrica. Eu, você, somos espíritos. E o espírito é o dono da fábrica. Mas como é uma fábrica que produz muito, ela precisa de alguém para ajudar a gerenciar. Ela precisa de um gerente, né? Quem seria esse gerente que nos ajudaria a manter esses pensamentos em equilíbrio, a centralizá-los? É a vontade. Daí nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos a respeito do por que nós não podemos vencer os nossos vícios, as nossas mazelas, e eles respondem, porque nós não sabemos, aliás, nós não utilizamos da vontade. Então, quem está no comando da gerência da nossa fábrica de pensamentos é a vontade. Só que ela está mandando muito mais ou muito menos do que o próprio dono, porque ela não está exercendo a sua função. A matéria-prima é o pensamento. Mas como se origina esse pensamento, essa matéria-prima? Então, nós vamos buscar. Como é que vai formar um pensamento? É a ideia mais a emoção. Se eu só tiver uma ideia, esse pensamento vai passar e vai seguir o seu curso. Mas se eu colocar nesta ideia uma emoção, e essa emoção pode ser positiva ou negativa, e no nosso caso de espíritos imperfeitos, essas emoções geralmente são muito mais negativas do que positivas. Então, se eu colocar uma emoção nesta ideia,
eu estarei dando uma força neste pensamento. Ele vai ter força. Daí ele já não vem e passa. Ele vem e fica aí sendo trabalhado. E vamos também, nesse trabalho deste pensamento, absorvendo e emitindo energias. Porque pensamento é energia, né? Então, o outro também vai capturar essa energia do nosso pensamento. Então, nós precisamos alimentar a ideia com emoções sadias, com boas emoções. De amor, de altruísmo, de positividade, de construção, do bom, do belo, né? E quando nós olhamos ao nosso derredor e passamos a analisar de que tudo que existe, o que vemos, o que percebemos, o que sentimos, e também aquilo que nós não podemos ver com esses olhos, que existe. Isto existiu primeiro no pensamento, na ideia, que foi carregada da emoção e resultou no pensamento. Esta casa que nos acolhe, ela surgiu de um ideal, de uma ideia, pois foi projetada, depois foi construída e hoje está aqui para nos abrigar. Então, primeiro, ela foi idealizada. Assim como o universo é o resultado do pensamento de Deus. E o que é Deus? É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, nós como seres, como espíritos em processo de evolução, nós criamos continuamente, nós idealizamos e criamos. Por prazer, mas também por necessidade de sobrevivência. Cada um de nós quer ter uma casa que nos abrigue da chuva, do frio. Quanto mais confortável, melhor, né? Cada um de nós quer ter um emprego melhor. Então, nós idealizamos aquele emprego, nós buscamos os recursos, o estudo para conseguirmos os nossos objetivos, né? Nesta criação, com os nossos pensamentos, nós podemos produzir tanto o bom, o feio, o belo, o útil, o inútil, dependendo sempre da qualidade que nós vamos colocar nesses pensamentos, né? Porque pensar é um atributo de todos os seres humanos. Somos seres pensantes, existimos, pensamos. E Allan Kardec vai nos dizer que o pensamento é um atributo característico do ser espiritual. Ele não é da matéria, é do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. E diz mais, o pensamento age sobre os fluidos ambientes. Opa! Precisamos parar para pensar agora. Ele age sobre os fluidos ambientes como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundir, como há nas ondas, como há no ar ondas e raios sonoros. Se o nosso pensamento vai dar qualidade aos fluidos, porque o fluido, na sua origem, é neutro. Quem dá qualidade boa ou má somos nós, espíritos pensantes. Dependendo daquilo que nós pensamos, nós estamos dando qualidade X ou Y para estes fluidos. Por isso que, muitas vezes, os ambientes das nossas casas, ou do nosso trabalho, ou no trânsito, não é um ambiente desejado. É um ambiente pesado. E pesa mesmo.
É o peso porque o pensamento ele tem peso, ele tem cor e ele tem cheiro. Então, se nós estamos com raiva, o ambiente da nossa casa, esses fluidos que envolvem o nosso ambiente, vão estar com sentimentos negativos, dos nossos sentimentos, né? Por isso nós precisamos ter cuidado com o que nós pensamos, porque estamos influenciando na atmosfera psíquica do lugar aonde estamos situados. E ainda na questão 89 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se quando o pensamento, quando pensamos, já que quem pensa é o espírito, né? É o pensamento que vai até o local aonde nós direcionamos, ou a alma vai a este local? E a resposta é, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também lá está. Pois é a alma que pensa. Agora nós vamos abrir um parêntese para explicar o significado de alma. Alma somos nós encarnados. Esse é o significado. Somos nós espíritos encarnados. Então, no momento que eu pensar, eu lá estarei. Por exemplo, se eu estou pensando que eu estou com raiva de alguém, e eu sei aonde essa pessoa está, eu estarei lá. Por isso que Jesus também já nos alertava no Evangelho, que o nosso coração, né, que é a sede dos sentimentos no nosso dizer, ali nós estaremos. Se é num ambiente bom ou mau. Os nossos pensamentos, segundo André Luiz, são emanações mentais. Todo pensamento, como eu já falei, ele possui peso, forma e cheiro. Emitimos energias. Mas aí nós poderíamos nos perguntar, mas como saem os nossos pensamentos e vão para o universo, vão para o cosmos? Como eles saem de nós? Eles saem, segundo Jaci Guimarães, por este centro de força. O centro de força frontal, que é a sede dos pensamentos. Por o centro coronário, nos liga, que a Lília, esses dias atrás, falou sobre o passe, que é onde a gente recebe o passe. O centro coronário nos liga com as esferas superiores. O centro de força é a emissão dos nossos pensamentos. Então, é daqui que saem os nossos pensamentos. E tomam distância, e vão. Mas, nós precisamos lembrar que os pensamentos são constituídos de partículas subdivisíveis, com características químico-eletromagnéticas. Se eu pensar negativamente, a química vai ser negativa. Se eu estiver constantemente pensando positivamente, a química vai ser positiva. Por isso, cuidado com o teor do que nós estamos emitindo. Um pensamento de raiva, antes que o pensamento saia de nós, por esse centro de força, ele encharca todo o nosso cérebro. Ele derrama-se sobre a corrente sanguínea e a corrente linfática e no sistema nervoso, encharcando cada célula do nosso organismo. Ele percorre todo o complexo celular. Pensamento de raiva. Por isso, se nós observarmos uma pessoa quando ela está com raiva, com ódio, ela fica toda vermelha, né? Parece que vai explodir, vai dar um ataque. Porque aquele pensamento tomou conta de toda a estrutura física da pessoa. Mas, claro, também acontece o contrário, quando for pensamentos de amor. Nós nos encharcamos com esse pensamento de amor, de altruísmo, de bondade, de construção positiva, e também passamos a irrigar o nosso corpo com energias positivas, com boas energias. Então, nós ficamos alegres, felizes, por mais dificuldades que se apresentam, a gente sempre dá um jeitinho
de sair dessa dificuldade, de ter um sorriso para as pessoas que nos cercam, de acordar pela manhã, olhar pela janela e dizer que dia lindo, mesmo que esteja chovendo. Essa chuva estava fazendo tanta falta já para nós, né? Agradecer as coisas boas. Tudo isso vai irradiar em nosso organismo coisas muito boas, nos dando saúde, tanto saúde mental quanto saúde física, né? Com um pensamento, como nós estamos vendo a força que ele adquire, nós podemos criar coisas boas ou coisas más, assim como podemos criar doenças. Podemos criar um câncer, sim, assim como podemos curá-lo. E Raul Teixeira, numa de suas palestras que ele fez alguns anos atrás em Porto Alegre, ele relata, depois numa palestra, um caso que ele foi, após a palestra, ele foi procurado por um pai e um filho, um moço, muito preocupados com a esposa e a mãe, né? Porque ela dizia que estava com câncer. E eles já haviam percorrido, todos os médicos tinham condição financeira boa, todos os médicos, inclusive em outras capitais, e ninguém achava o câncer dela. E ela todos os dias repetia que ela estava com câncer e eles é que não estavam dando importância para a doença dela. Então eles procuram Raul, depois da palestra, comentam com ele. Camilo, que é o mentor de Raul, diz para ele, realmente, ela ainda não está com câncer, ela está formando o câncer, porque ela está agindo sobre as células boas, tornando as células doentes, e em breve vai aparecer um câncer, e se ela continuar, ela vai desencarnar desse câncer. Então, Raul pediu para que esse senhor e esse moço o mantesse informado. Passou-se algum tempo, Raul recebe a notícia que realmente o câncer apareceu nos exames médicos e algum tempo depois ela desencarnou. Mas ela não tinha, ela criou este câncer. Ela atuou sobre as suas células sadias, criando, tornando-as doentes. Assim como ele também conta, na mesma palestra, quando nós podemos agir com um pensamento na busca da cura. Um outro caso de uma pessoa espírita de Minas Gerais, que toda vez que ele ia fazer palestra lá, ela estava para recebê-lo no aeroporto, e um dia ele chegou, ela não estava. Jovem senhora, recém-casada, e ele pergunta para os amigos, para os companheiros, onde está fulana? Ah, fulana está muito mal, está com câncer. Ah, daí ele fica compadecido, ele vai visitá-la, pergunta para ela se ela queria um passe, ela diz que sim. E quando ele termina o passe, essa senhora já muito enfraquecida, doença muito avançada, pega na mão de Raul e diz assim, este câncer não vai me matar. Eu vou continuar a viver, eu vou vencê-lo. Vou fazer tudo aquilo que a medicina me oferece e vou agir, eu como espírito vou agir para que essas células doentes não me levem à morte. Algum tempo depois, Raul voltou à cidade, ela não estava no aeroporto, ele estranhou. Mas quando ele foi fazer a palestra, tinha uma senhora na primeira fila, sentadinha, mas morena, daí com o cabelo escurecido, ela era loira. E aquela senhora olhava, a jovem senhora olhava para ele e sorria. No final da palestra, ela vai conversar com ele e diz, Raul, tu não me conheces? Não me conheces mais? Eu sou fulana. Estava ela ali, sadia, não tinha mais câncer, contou para ele que fez as químios, fez todo o tratamento e estava curada. A postura de uma e de outra. Então, olha a força que nós podemos empregar na nossa maneira de pensar, né? As emoções, quando carregadas positivamente, nos dão ótimos resultados. André Luiz ainda nos diz que pensando o espírito estabelece o clima no qual se desenvolve e cuja energia se nutre. Conforme fixa o pensamento, ele edifica ou destrói. No caso da saúde e da cura, né? Passando de autor como vítima. No caso da senhora dessa
de Porto Alegre. Ela criou, ela se tornou vítima da sua própria criação, né? E a André Luiz nos fala das suas maquinações. Emmanuel, que é o mentor de Chico, e nós vamos ver várias citações que ele faz sobre o pensamento, muito interessantes. Numa dessas citações ele diz assim, que o pensamento é fermentação espiritual. Fermentação. O que acontece quando nós colocamos fermento na massa? Cresce, né? Primeiro, o pensamento estabelece atitudes. Segundo, ele gera hábitos. Oba! Daí nós vamos entrar depois nessa mudança de atitude que nós temos que ter em relação aos pensamentos que costumam voar ou tomar forma, né? Então, primeiro ele estabelece atitudes, segundo ele gera hábitos e depois ele governa expressões. Governa expressões, palavras, através das quais o indivíduo influencia a sua vida e influencia o mundo. Vem fechar com o caso que a gente relatou antes. Emmanuel vem nos dizer mais. Pensamentos também são paredes em que nos enclausuramos ou criamos asas com que progredimos na busca da ascensão. Se nós pegarmos uma pessoa que é depressiva, que é melancólica, ela está enclausurada na sua depressão. Ela é como se ela estivesse num quarto escuro. Não há mais luz, não há mais beleza para ela, né? Tudo é tragédia. Ela se enclausurou. Assim também, quando nós odiamos alguém. Acho que ninguém mais odeia ninguém aqui. Será? Bom. Quando nós alimentamos e sentimos ódio de alguém, também nós estamos enclausurados nesse ódio. E o que mais nos compromete é que se nós desencarnarmos com esse ódio, levaremos conosco. Daí há todo um trabalho muito mais difícil para que haja a libertação, né? Então, podemos nos enclausurar ou podemos ascender, partir para a busca de novos conhecimentos e novas alegrias, tornando os nossos ambientes saudáveis e agradáveis. E ele diz mais, o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Oba! Todos nós absorvemos sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis que equilibram a existência. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. Ingerimos pensamentos a cada instante, projetados em torno de nós. Nós vivemos, como Kardec diz, todo pensamento, nós mandamos ele para fora. Então, nós vivemos um oceano de pensamento. Como espíritos imperfeitos que nós ainda somos, o nosso teor de pensamento é muito mais negativo do que positivo. Então, já podemos saber que corrente mental é essa que nos cerca. E ele diz mais, como pensas, viverás. Como pensas, viverás. Nossa vida interna, nosso lugar. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que nos cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Parece fácil, né? Abrir mão dessa nossa teimosia, de não agirmos com vontade sobre essa fábrica de pensamentos, né? Onde aí deixamos ele solto e começarmos a fabricar somente pensamentos produtivos, construtivos, né? A gente vai vendo devagarinho. Joana de Ângeli, no livro Após a Tempestade, no capítulo 3, ela vem nos dizer bem
ressaltar um pouco mais aquilo que Emmanuel fala ali. A poluição mental interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. Somos seres imperfeitos e a maior parte dos nossos pensamentos é de baixo teor vibratório, pela nossa condição. Então, toda essa psicosfera que existe ao nosso derredor são desse teor vibratório, de pensamentos negativos, né? E nós falamos antes dessa fábrica de pensamentos, e um terapeuta de nome Tadashi Kajimoto, no livro Ninguém Tropeça na Montanha, ele quantificou o número de pensamentos. Eu muitas vezes me questionei quantos pensamentos será que a gente conseguia ter num dia. Mas ele é curioso, japonês curioso, e ele quantificou o número de pensamentos que temos por dia. Mas ele também qualificou esses pensamentos. Então ele nos diz que é em torno de 50 mil pensamentos por dia. Gente, 50 mil pensamentos por dia. Olha, uma fábrica produzir 50 mil objetos, seríamos trilionários, né? Mas a qualidade desses pensamentos. 40% dos nossos pensamentos são de fantasias, para fatos que jamais acontecerá. Delírio. 40% são 20 mil pensamentos que nós já desperdiçamos, né? De saída. 30% desses pensamentos para fatos que já aconteceram, estão no passado, está na nossa memória, que também não tem mais importância nenhuma. E quantos de nós ainda buscam na memória aquela traição, aquele roubo, aquele engano, e fica remoendo, hora após hora, num circuito fechado, para um fato que já foi, que não tem mais importância. 30%. São 15 mil pensamentos que já não tem mais importância nenhuma. 12% são pensamentos de preocupações com a saúde, com a vitalidade, com a saúde dos filhos, da nossa família, que também não tem lá grande importância, porque se cada um fizer a sua parte, nós vamos tendo uma saúde perfeita, né? Ou dentro dos limites. 10% dos pensamentos são insignificantes, coisas do dia a dia. A preocupação com uma xícara que quebrou, com uma mangueira que estourou, coisas do dia a dia, que nós damos importância demais e que não deveríamos nem dar essa importância. 8% são pensamentos por motivos reais. Nós pensamos 50 mil, nós emitimos 50 mil pensamentos por dia. E somente 8% tem motivos reais. Preocupações reais ou motivos reais. Quanta poluição mental nós estamos produzindo no dia a dia. E se nós continuarmos esquecendo o princípio evangélico de Jesus, quando ele diz, orai e vigiai, é para vigiar nossos pensamentos. É para buscarmos o contato com a oração, com os benfeitores espirituais, para que eles nos ajudem a sairmos desta situação onde nós nos alimentamos de coisas negativas e alimentamos o outro, esquecendo de um outro princípio evangélico que nos diz, fazei ao outro aquilo que gostaria que o outro vos fizesse. Eu não quero receber pensamentos ruins para mim, mas então eu também não devo emitir pensamentos ruins, porque todo pensamento saiu, foi. Primeiro ele me encharcou, depois ele foi, no encontro do outro.
Então, nós estamos gerando continuamente poluição na psicosfera da nossa vida e que vai interferir na nossa saúde e vai interferir na saúde do outro também. Então, a mensagem de hoje é que nós sejamos construtores de bons pensamentos. Mas como fazer isso? Como nós podemos disciplinar essa nossa mente, essa fábrica de pensamentos, para que sejam pensamentos construtivos, se estamos tão acostumados a estar muito mais para pender para o lado negativo? Nós precisamos mudar a matéria-prima, que é utilizar as ideias boas, com emoções positivas e não mais com emoções negativas. Porque emoções positivas é a alegria, é a bondade, é o altruísmo, é o perdão, é a reconciliação, é a tolerância, é buscar esse bem-estar nas relações com o outro. E deixar as emoções negativas como a raiva, o ódio, os ciúmes, a inveja, começar a substituir. Então, nós vamos substituir um pensamento negativo por um positivo. É mudar o hábito. E Kardec já nos alertava que educação é mudança de hábito. Educar-nos é mudar os nossos hábitos. Então, vamos mudar o hábito de criar pensamentos negativos. Vamos aprender a pensar bem, a utilizar a vontade a nosso favor. Utilizar a vontade para a construção do bem, do belo, do útil, e não em prejudicar o outro. Nós somos donos desta fábrica. Eu sou dona da minha fábrica de pensamento. Cada um é dono da sua fábrica de pensamento. Então, pode fazer o que quer com eles. Mas lembrando sempre que se nós escolhermos o caminho equivocado, nós estamos nos prejudicando, em primeiro lugar. Depois vamos prejudicar o outro. Então, que sejamos os bons construtores, aqueles que possam ajudar a tornar a Terra um lugar mais saudável, onde haja menos doença, menos violência, menos agressividade, um lugar mais aprazível de se viver. E isto que eu não falei muito, não entrei na questão da ligação com a espiritualidade inferior. Porque todo pensamento negativo vai juntar-se a um outro pensamento negativo. Então, muitos dos processos de obsessão que nós nos achamos envolvidos têm causa na nossa maneira de pensar. Nós abrimos a janelinha, né, que é esse centro de força ali com os nossos pensamentos negativos e atraímos os espíritos que têm sim, que vêm muitas vezes nos cobrar débitos do passado, porque nenhum de nós é anjinho aqui, né? A gente tem suas contas, vem nos cobrar, mas quem deixou eles chegarem até nós? Nós. Através da nossa maneira de pensar, do hábito que adquirimos de pensar negativamente. E ao nosso derredor existe, né, milhares, imagina 50 mil pensamentos por dia. São quase 7 bilhões de pessoas encarnadas. E nós vivemos neste oceano de pensamentos. Fora os 21 bilhões de espíritos desencarnados, que nós vamos pegar uma parte que já são espíritos que têm consciência do bem, que são os nossos guias, nossos mentores, esses espíritos encarregados de nos ajudar, mas uma grande parte ainda são espíritos inferiores. E que os pensamentos deles se juntam aos nossos. Por isso que Emmanuel nos diz, nós vivemos num oceano de pensamentos, que Joana de Ângeles também vai nos dizer, onde nós nos nutrimos com estas substâncias boas ou deletérias. Então, que cada um de nós possa lembrar dos ensinamentos de Jesus, que não são poucos, e trazê-los para nosso campo mental
e começarmos esse trabalho de mudança de hábito e buscarmos o bem pensar, para termos boas atitudes, boas palavras. Que esse mestre incomparável nos auxilie nessa tarefa, que não é fácil, não. Não é fácil disciplinar. Mas, se nós começarmos a toda vez que percebermos um pensamento negativo, substituí-lo por um positivo, nós vamos conseguir passo a passo. Porque toda a nossa trajetória é feita de passo a passo. O importante é começar. E temos certeza que tanto Jesus, que é o Mestre, o responsável por nós para nos conduzir de volta ao caminho de Deus, assim como os nossos mentores, esses espíritos encarregados de nos auxiliar, estão sempre prontos a nos auxiliar nesta tarefa. Que a paz do Divino Mestre nos envolva e acalente em nossos corações somente pensamentos de bondade e amor. Que assim seja.